Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Tô por aqui aguardando meus três convidados queridos. Oi, Juliana, que bom que você já tá chegando. Léo, tem um monte de gente que já tá por aí. Boa noite. Bruna. Vamos ver aqui que tô esperando. Gustavo, Fê, Suhaime, pronto, entrou, deixa eu te mandar um convite. Olá, tudo bem? Boa Oi, noite. tudo, Boa noite a todas, a todos, a todos. que... Boa noite, Patrícia. Eu, eu só Ai, vou que bom, organizar um estamos pouquinho aqui esperando. o meu áudio, porque eu e a Fernanda, nós estamos ainda na Defensoria Pública, então ficou um pouco desorganizada a estrutura mesmo para fazer a live, mas eu só estou organizando aqui a minha tela para que as pessoas possam me ver de forma mais adequada. Sem problema. Muito obrigada por ter aceito o convite, mesmo aí no Vucu Vucu do dia intenso, assim como é. Ainda deu tempo de chegar e o povo que está vindo escutar um Uhum. pouquinho o que vocês têm para dizer já está sabendo que eu da noite ainda tem gente no trabalho. Isso, É um pouco é a vida, complicado. gente. Vamos ver aqui, eu estou esperando, deixa eu ver se já Gustavo, A Fê, acho que tá pedindo, a Fernanda já está pedindo para Samuel, participar. quando você está chegando bem, né? Ai, olá, bem-vindo. Muito obrigada, Gustavo. Eu sei que você e Su são duas pessoas que também estão lá no curso popular de assessoria, então também são professores. Nessa luta antirracista, anticlassista, anticapacitista, para fazer quanto mais gente puder entrar no concurso, nesse perfil de lugar de fala, melhor, né? Tô só esperando Fê também chegar. Ela vai entrar Sim, pelo celular dela? eu acredito que só dá para entrar pelo celular, eu tenho como entrar também pelo computador. Ó, Não tem, não, né? não tem pelo computador. Pois é, a gente até consegue assistir pelo computador, mas não consegue participar. Oi, tudo Chegou. bem? Boa noite. Boa noite. Vocês me ouvem Ah, bem? tudo ótimo. Eu tô te ouvindo e te vendo super bem. A gente pode combinar que durante, como somos quatro aqui, tem um mecanismo no celular que a gente faz igual no Zoom, né? A gente pode mutar para não ficar dando retorno à fala de um e do outro. Mas aí quando a gente não estiver falando, a gente faz assim. Mas olha, eu tô muito feliz com esse encontro aqui de vocês, nesse espaço virtual que tem se consolidado como um espaço de registro das resistências e lutas contra-hegemônicas. Aí o Léo tá falando aqui que trabalhou com o Gustavo como estagiário, que era o defensor mais bravo da unidade, um grande defensor. Abraço e boa live. O Valeu, Léo. Léo levando minha fama de Eu ruim tô... pro Brasil inteiro. Que legal. Olha, depois eu conto meu apelido, que era Furacão Katrina, na época em que eu não era essa pessoa que dançava para a lua e nem ia para imersão xamânica. Então, assim, a gente está em casa. Mas, enfim, e começando, né, esse encontro, eu estou super grata, muito obrigada. A Defensoria de São Paulo é uma defensoria que é muito potente, ela é estrategicamente muito inteligente, porque foi recolhendo as experiências de várias defensorias e foi aprendendo com também os equívocos que outras defensorias anteriores cometeram. Então, é uma defensoria muito preocupada assim, com a gestão da informação, o intercâmbio de informações entre os defensores. Ela nasce pelos braços da sociedade civil. Então, realmente, eu sou muito feliz de estar aqui podendo hoje falar um pouco
com vocês e aprender mais sobre a Defensoria de São Paulo, que é super potente, que eu posso dizer que vi nascer. Tenho vários amigos que são da época da PGE e que continuo amiga, porque eu entrei na Defensoria do Rio e tomei posse em 2001. Então eu acompanhei, né, esse processo e tal. Então eu estou real muito feliz de vocês estarem aqui, até porque vocês são já as outras gerações, né? Não é só a geração da Rê, do Davi, que é a galera que eu conheço, né, o Mafisoli, Mônica, mas é a galera que vem carregando aí o baluarte para depois, né? Então, nesse movimento também de receber nossos e nossas futuros colegas e colegas, é que a gente está aqui hoje para falar sobre a prova, sobre a defensoria, sobre a atuação. Vocês podem ficar super à vontade, a gente tem aqui uma horinha, né? É muito bacana a gente poder ir fazendo essa transfusão de sangue verde para quem está desejando essa carreira, que é muito mais do que só um concurso público, precisa ter ser esse bravo e essa brava, né? E Tony está passando por aqui, morrendo de saudades, queridão. E aí, eu estava aqui pensando, não sei o que vocês acham. É porque Fernanda trabalhou muito tempo com infância, ela contou que tem uma experiência super legal para contar. Mas eu estava na banca das práticas exitosas e assisti uma das práticas que eu achei mais maravilhosas, que é do caso Paraisópolis, pela potência da defensoria se reescrever a partir de um case e de uma situação que é muito peculiar das cidades de grandes populações, né, e com territórios muito conflagrados, onde a necropolítica tem um quê geográfico, são essas comunidades mais periféricas, né? Então, eu não sei se eu já levanto a bola para Fernanda, porque eu acho que isso também é uma aposta, né, de se falar desses casos. Tem um caso muito sério de violência policial também, que está esperando sentença, que está já na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que não tem os mesmos contornos que Paraisópolis, mas é bem parecido. Enfim, aí eu estava pensando aqui já em passar para Fernanda se colocar, falar um pouquinho dela e tal, e aí depois a gente vai circulando a fala. Pode ser, Pode, Fê? claro. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui. Acho que como a ideia é, como a Patrícia falou, dar esperança e energia para esse sangue verde, pensar no futuro da instituição, eu vou contar um pouquinho da paixão que é a defensoria na minha vida, que foi desde o começo, assim, quando eu conheci a defensoria, eu estava na faculdade aqui em São Paulo, a defensoria foi criada em 2006, como a Paty falou, então eu entrei na faculdade em 2005, não existia defensoria, e aí eu estava fazendo estágio no Ministério Público em 2007, eu estava muito frustrada, falando, e eu achava muito que eu queria carreira pública, mas eu não estava me encontrando ali, estava chateada, não estava me identificando. E aí eu prestei o segundo concurso de estagiários da Defensoria, fui estagiar na Defensoria em 2008 e me apaixonei de imediato lá na Vara das Execuções Criminais por atender os familiares de presos e foi algo que eu me identifiquei muito. Aí fiquei 2 anos no estágio da Defensoria, saí, prestei o concurso pela primeira vez, ainda podia usar o tempo de estágio para prestar o concurso, então não precisava de 3 anos de prática jurídica nessa época. Aí eu prestei o concurso pela primeira vez, o 4º concurso aqui da Defensoria em 2010, não passei. E aí felizmente, foi um presente da vida não ter passado, porque aí eu fui trabalhar na pastoral carcerária. E aí eu tive uma experiência incrível que mudou minha vida, mudou o meu olhar para o sistema de justiça, mudou a minha concepção do tipo de defensora que eu queria ter, me deu um novo olhar, assim, foi muito importante para mim, para minha trajetória, essa experiência. E aí eu estava lá na pastoral, trabalhando com mulheres, né, presas, a gente fez um projeto Mães em Cárcere, que depois virou uma política institucional, que o Gustavo é o mestre dessa política. E aí, em 2012, eu prestei o concurso, então, o 5º concurso para a Defensoria Pública aqui de São Paulo. Era, assim, o único concurso que eu prestava, era a certeza que eu tinha ali no altos dos meus 25 anos, que era o que eu queria fazer na minha vida. E, felizmente, eu passei nesse concurso, então, eu entrei na Defensoria em novembro de 2012. E, desde sempre, a minha trajetória foi no criminal e no infracional.
Estou contando isso porque também tem a ver com o caso de Paraisópolis. E sendo defensora do criminal e do infracional, muitos dos casos que eu pegava, eu me deparava com pessoas que eram vítimas da polícia, né? Então, na infância infracional, eu tive muitos casos que o processo acabou porque o menino foi assassinado pela polícia. E era uma frustração ver o que a gente não conseguia fazer a partir daqueles casos. Quando a gente tinha conhecimento de todos os inquéritos eram arquivados, as famílias tinham muito medo de depor, todas aquelas dificuldades. Aí eu era colaboradora em 2014, acho que não. Logo que eu entrei na Defensoria, acho que 13 até 15, eu fui colaboradora do Núcleo de Direitos Humanos, que é hoje, né, onde eu estou coordenando, e já tinha uma forte atuação do Núcleo de Direitos Humanos em favor das vítimas de violência policial. Então, o núcleo aqui em São Paulo tinha essa atuação em favor das vítimas, atuava em casos individuais, o que aconteceu até 2015, então pegava casos individuais de violência policial para atuar, e essa atuação era de muita frustração, assim, porque as ações indenizatórias não eram, as indenizações não eram concedidas, os inquéritos policiais eram sumariamente arquivados, e o nosso acúmulo demonstrava como era difícil atuar em favor das vítimas de violência policial, porque quem está morrendo, né, os jovens, pretos, pobres, e que tem todo um sistema, para além da polícia, que autoriza essa violência, que passa pelo que faz o Ministério Público, ou o que deixa de fazer, e o que faz ou deixa de fazer o Poder Judiciário. Então, quando eu cheguei aqui no núcleo em 2020, o caso de Paraisópolis, para quem não está familiarizado, é um massacre que aconteceu numa das maiores favelas aqui em São Paulo, que é a comunidade de Paraisópolis, que fica no meio de um bairro muito rico, que é o bairro do Morumbi. Então, é uma foto super clássica de São Paulo, que é um prédio com as piscinas na varanda e uma favela. E o caso de Paraisópolis, então, os 9 jovens foram mortos num massacre, que foi uma intervenção da polícia num baile funk, uma intervenção extremamente violenta em que esses jovens morreram sufocados numa viela. A polícia fechou o baile dos dois lados, atirou bomba, atirou com elatômeros, né, balas de borracha, bateu em muita gente. A gente tem uma das vítimas sobreviventes que ela teve um ferimento com estilhaço de vidro, assim, no rosto. Uma cena de terror, assim, e 9 jovens acabaram falecendo entre 14 e 23 anos nesse contexto. E aí, quando esse caso chega para a Defensoria, em 2019, já vinha todo esse acúmulo, né, desde o começo da Defensoria, esse acúmulo da frustração que é atuar em favor de vítimas de violência policial e não darem nada, né? E aí foi um caso que foi uma mudança de paradigma, porque a gente decidiu, então, fazer o que foi a prática que a gente apresentou, uma investigação defensiva, quer dizer, a Defensoria atuar em favor das vítimas, mas atuar na produção de provas no inquérito, para tentar garantir que a versão que as testemunhas veem, que a comunidade vê, que os familiares trazem, fossem consideradas para além do clássico, que é considerar apenas a versão dos policiais. E aí, a partir disso, a gente fez uma parceria com o CAAF, que é o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp. Então, acho super legal dizer da importância da Defensoria ter parceiros, né, ter parceiros da universidade, parceiros da sociedade civil para qualificar a nossa atuação. E aí a gente fez uma coleta ativa de provas, então fez atendimento em loco na comunidade, recolheu ali, conversou com as pessoas para convencer elas a serem testemunhas, garantiu que elas fossem testemunhas protegidas, num nível que teve até pessoas que foram ouvidas na sede da Defensoria e não da Delegacia de Polícia, para ter coragem de dar o seu depoimento. A gente fez uma coleta ativa de vídeo e áudio e tudo que tinha ali na comunidade e acompanhou esse inquérito ativamente, assim, muito próximo da promotora, muito próximo do delegado e trabalhando, assim, por mais que a gente possa, né, como defensor e defensoras, a gente é crítico do sistema de justiça criminal, a gente sabe da seletividade, não é? Mas se tem ainda casos para que o direito penal precisa atuar e servir, é um caso de grave violação de direitos humanos que viola a vida dessas pessoas. Então, e as famílias queriam desde o início a responsabilização criminal, né, dos policiais, mas com toda a atuação da Defensoria, o protagonismo que a Defensoria teve, a gente conseguiu também, de uma forma inédita aqui no estado de São Paulo, a indenização administrativa desse caso. Então, 8 famílias receberam administrativamente um pagamento de uma indenização, evitando que elas tivessem que passar pela demora, que é judicializar isso, e a gente está hoje acompanhando o processo. Conseguimos que os policiais fossem denunciados, não todos eles, mas
11 deles, são 31 que estavam envolvidos no total. E agora o processo vai andar, né, no júri, a gente vai ter o começo das audiências de instrução. Mas esse caso, ele mostra para mim, assim, a importância, e tudo isso a gente fez sempre em contato permanente, diálogo com as famílias das vítimas. Então, assim, não era só... E as perguntas das famílias das vítimas e as inquietações delas nos levaram para lugares que a gente não queria. Eu acho, assim, os questionamentos que elas nos traziam sobre a nossa atuação. Mas cadê a roupa do meu filho? Mas por que a perícia da roupa não diz isso? Por que importa saber se ele usava ou não droga? O quanto que elas foram sentindo, assim, dividir com elas o processo, dividir com elas a investigação, qualificou muito o nosso trabalho, amadureceu muito a nossa linha de atuação, pensando sempre em não revitimar, né, fazer revitimação, como a gente trabalha com isso, a importância de um trabalho multidisciplinar e dessas parcerias. Então, acho que é uma experiência muito importante que mostra que a defensoria, ela tem um potencial para atuar de formas que a gente não imagina em fases do processo, né? Para além daquela coisa clássica, o defensor com o seu juiz ali na vara, fazendo, isso é importante, mas a gente pode ter um impacto muito maior, né, na realidade e contribuir mesmo para uma mudança estrutural quando a gente consegue trabalhar dessa forma. Então, a gente pensa o caso de Paraisópolis para além de Paraisópolis, né? O que a gente quer? E a gente quer que violações como essa não mais ocorram. E para isso a gente precisa sistematizar isso, denunciar isso, mostrar que não foi um caso isolado, como isso está dentro do modus operandi da polícia. E a gente fez muito material audiovisual também. Então, a reconstituição 3D, e que também usando a linguagem do funk, contando a história das vítimas, prestando homenagem para elas a partir disso. Então, é um caso que tem várias frentes, mas acho que é um caso mais difícil que eu tenho atualmente, no sentido de que ele é desgastante emocionalmente. As famílias, elas cobram muito, elas se sentem, né, permanentemente injustiçadas, e a gente é a única voz, assim, cara do Estado que fala com elas. Então, as conversas são sempre muito difíceis, mas é um caso que acho que nos permite muitas reflexões e um amadurecimento muito grande do potencial da defensoria, acima de tudo. O que a defensoria pode fazer quando a gente se propõe a fazer algo diferente? Sair do ofício, sair do gabinete e fazer esse outro tipo de atuação. Então, acho que para começo de conversa eu falo demais. Então, já era só esse comecinho. Mas eu acho que esse caso, Fernanda, Suhaili também pode trazer elementos que também está no núcleo dos direitos humanos, né? Mas assim, eu olho esse caso, e aí eu estou olhando com esses meus 22 anos de defensoria enquanto defensora, né? Descontando o tempo de estagiária, que vocês vão fazer a conta de que eu já estou quase no 5.0. Mas assim, eu acho que esse caso e esse modo de atuar da defensoria alargou as fronteiras do conceito de defesa pública diligente e eficaz. Então, esse caso traz para a gente, assim, e eu preciso registrar que foi premiado, tá? Como prática exitosa no último CONADEP. Eu vou depois disponibilizar o texto, onde tem vários links para esse material audiovisual que Fernanda mencionou. Acho muito importante para quem está querendo passar no concurso, se juntar às trincheiras aí em São Paulo, conhecer esse caso para além do caso, como a Fernanda falou. E eu acho que é o que a gente pode destacar aqui, né? Que o nosso momento institucional, e aí eu não estou nem falando só de São Paulo, em termos de defensoria Brasil, é exatamente pensar em como traduzir no nosso dia a dia, na nossa praxis, esse que é emancipatório, contra-hegemônico, né? Colocar essa obrigação de meio de promover uma defesa diligente e eficaz no concreto. E isso exige o além. Não só conhecer as ferramentas jurídicas, mas também buscar aplicá-las da forma mais dinâmica e mais comprometida e mais criativa. Então, embora isso não esteja escrito em nenhuma decisão da corte ainda, e eu acho que também não está registrado em nenhuma doutrina de modo formal, mas compartilhando aqui numa lógica de chuva de ideias, sem criatividade não dá para a gente defensorar, né? A gente precisa se reinventar e reinventar o nosso defensorar a cada dia. O modo que eu conjugava esse verbo quando eu tomei posse em 2001 é muito diferente de como se conjuga hoje. Hoje não se discute que uma atuação no território é exigência
do artigo lá da Constituição que fala que a gente tem que ser expressão e instrumento do regime democrático e promover direitos humanos. Quando eu entrei, eram só aquele povo doido, aquele povo esquisito que ia lá para o território, que tinha aquelas ações excepcionalíssimas. E não é mais assim. Então, acho importante falar um pouco sobre isso e também, sabe, trazer Suhaile, Gustavo, como que é essa atuação também que densifica o direito das famílias, que é um outro pedaço lá do direito de acesso à justiça, né, o direito às garantias judiciais, que aqui no Brasil a gente tem toda uma resistência para concretizar e densificar, né? Então, como que é essa prática? Eu sei que Gustavo tem aí um monte para falar sobre as mães, atuação na infância, e aí queria depois que Suhaile tocasse um pouco na atuação da Defensoria sobre população em situação de rua. Eu me lembro de conversar muito com o Carlos Reis, que já foi do Núcleo de Direitos Humanos, quando essa atuação começa a ser protagonizada pelas defensorias, que a gente lá atrás ajuda a incidir na minuta do que depois vinha a ser o decreto de 2009, e como a gente sistematizou uma atuação de fiscalização em abrigo, mas lá atrás, na época que eu também fui do NUDED, em algum momento da minha vida, dessas vidas defensoriais, né? Então eu queria que a gente trouxesse um pouco essa questão, e aí, bola tá contigo, Gustavo. Boa noite para todas, para todos, para todos. É sempre bom falar, né, da Defensoria. Acho que eu vi aqui uns 3, 4 estagiários que sofreram na minha mão. Eles sabem quanto eu repito, né, que está no sangue, né, está nos ossos o defensorar. Eu não me vejo em outra carreira. E um pouco como a Fê, depois que eu passei num concurso escada e descrevente lá em Goiás, eu só fiz defensoria, né? Eu fiz Amazonas, o primeiro do Paraná, tentei chegar no de Sergipe, mas eu perdi uma conexão de voo, porque era, né, café com leite, como dizem lá na minha terra, né? Não chegava nos lugares direito. Mas passei aqui em São Paulo, que, né, trabalho há muitos anos aqui em Barretos, agora estou na coordenação do Núcleo da Infância e da Juventude, onde é um espaço muito bacana de se conhecer a defensoria, né? As bancas individuais, isso serve até como um alerta para quem faz de uma maneira muito romantizada, né, os concursos para a defensoria. Elas são muito pesadas e às vezes elas te tragam mesmo para um espaço de mobilização, né? Porque você tem que dar conta das audiências, tem que dar conta dos PAs, tem que dar conta do atendimento e às vezes, se você não parar, respirar e olhar um pouquinho com mais cautela, você vai se ver fazendo o mecânico e isso talvez seja também violador de direitos, né? Mas eu tive uma experiência muito legal desde o início aqui em Barretos, que eu acho que na primeira semana, um outro defensor que eu brinco, o Fábio Exposto, eu brinco com ele que ele acorda, toma café da manhã e pensa qual ACP eu vou entrar hoje, né? Que ele é daqui da cidade, ele gosta muito, né, de poder influenciar e positivamente na vida das pessoas mais vulneráveis, e sempre teve essa pegada também com o coletivo. E nossa primeira nossa primeira atividade aqui foi num fim de semana, num sábado, em que a gente veio conhecer os predinhos, né, os populares predinhos aqui de Barretos, que são os apartamentos da CDHU, que é um projeto arquitetônico completamente falido e mal planejado, em que se enfiaram centenas de famílias num mesmo espaço, com pouca estrutura. Hoje tem um pouco melhor, né? Tem acesso a posto de saúde, a CRAS, CRES, mas é um espaço muito difícil e acaba tendo muitas violências, tanto, né, ali na comunidade, como contra a comunidade, até principalmente pelo Estado. E esse momento foi bem legal, porque a gente começou ali de novo a ter isso, né? De que o lugar da defensoria
é com as pessoas que a gente atende. E eu sempre fui me envolvendo bastante com a defensoria, com, né, os casos, tentando criar alguma coisa diferente. Eu lembro que nos primeiros anos de defensoria, fazia ideia de como fazer algo mais técnico, então eu sempre levava uma poesia, uma citação mais enjoada para implicar o juiz com quem eu trabalhava, que é uma pessoa fantástica, assim, bem punitivista, mas uma pessoa fantástica, porque eu não queria cair na rotina, né? Era sempre um exercício de tentar, né, se renovar. Às vezes falhava com isso, às vezes, né, a gente acabava deixando muita coisa passar, porque pensava, nossa, a Câmara Especial, o Tribunal de Justiça não vai aceitar isso, mas fui sempre tentando, né, desenvolver aqui, pensando no melhor para a carreira, até que teve um momento que eu resolvi estudar a defensoria, né, entrei no curso de mestrado da Unesp de Franca e me dediquei bastante a achar primeiro um tema, e a minha orientadora, que é a Ana Gabriela, que estuda muito prisões e maternidade, ela propôs, ó, vamos estudar o Mães, né? O Mães em Cárcere, que é uma política da defensoria para atender essas mulheres mais vulneráveis, né, que estão presas. E aí vem até o resgate do trabalho da FIR, da RAID, da Pastoral como um todo, do ITTC, em que verificavam já, lá em 96, que muitas mulheres acabavam tendo filho na cadeia ou acabavam presas e não sabiam o que tinha acontecido com os próprios filhos, né? Tinha muita história, né? A Heidi contava muito nas entrevistas para o mestrado que às vezes a criança nascia em um dia, no outro já estava com uma família substituta, no terceiro que elas conseguiam falar com a mãe, já não sabia, já não tinha mais acesso onde ela estava, né? E o Mães em Cárcere, ele vem para ser uma política da defensoria, primeiro para identificar essas mulheres, né? Acho que com a ideia de um formulário que é aplicado a elas sempre que entram na cadeia, e a ideia é de mobilizar vários defensores, várias áreas, para atender essa mulher como um todo. Então, você vai pensar na liberdade dela, na prisão domiciliar, você vai pensar em garantir o exercício do poder familiar, né, a convivência familiar na infância. Você vai pensar também em questões de família, guarda, visita, vai pensar mesmo em questões de alimentação, de nutrição, de contato, convívio, né? É um projeto assim, que é a cara da defensoria. Acho que não tem. É difícil você dizer assim, nossa, essa aqui é uma atividade que, que é perfeita para explicar por que a defensoria tem que existir, né? Você tem ali um, uma atuação dos centros de atendimento multidisciplinar, com assistente social, psicóloga, muito intensos, muito necessários, indispensáveis até, eu diria, né, nessa área. Você tem servidores e servidoras ali organizando os formulários, distribuindo as demandas, comunicando com os defensores, levantando os dados, fazendo pesquisa. E você tem defensor da infância, do criminal, da execução, da família, todos pensando ali. Então, isso, assim, pode ser que um advogado, né, e não estou diminuindo a advocacia aqui, muito pelo contrário, poderia fazer muita coisa em relação a essas mulheres, até porque a advocacia privada você tem mais tempo, às vezes, para escutar, para cuidar, né, de um caso específico, mas com toda essa estrutura, com toda essa troca de saberes, dificilmente um escritório conseguiria, né? E aí a gente tem, depois que eu assumo aqui a coordenação, junto com a Lívia e a Letícia, a gente acaba pegando alguns casos mais específicos, falando com as mulheres, agora né, com as videoconferências que têm seus problemas, mas elas
trouxeram essa possibilidade, falando diretamente com elas ali em Itaiúva, em Guariba, na PF de Santana, em Tupi, e você consegue né, destruir um pouco os muros da prisão e ter aquele contato direto, né, que é tão essencial, porque o processo ele é muito frio, né? Olha, a mãe que tentou bater na criança, a mãe que foi relapsa, que usou drogas durante a gravidez. Você vai conversar com uma pessoa, você vê uma pessoa dedicada, uma pessoa que está com saudade, uma pessoa que está com medo do que vai acontecer com os filhos. E isso humaniza bastante. Acho que essa é a principal diferença dos defensores e defensoras com os outros atores e atrizes do sistema de justiça, né? Esse contato com as pessoas. Você não está ali, você não tem aquele contato só da audiência, que é muito formal, que a pessoa está com medo, ou do interrogatório, da oitiva informal, que é do promotor de justiça, mas você tem que escutar, você tem que aprender a ouvir, né? Às vezes, eu até brinco assim, que eu tenho uma assistida que é muito cativa, que foi meu primeiro caso de desacolhimento, que ela tem, né, algumas dificuldades de se expressar e de entender, e ela grita muito comigo, e eu acabava sempre como estratégia gritando, falando alto também, os dois às vezes falavam berrando, aí de repente os dois cansavam, eu olhava para ela e falava, dona fulana, mas há 6 anos atrás não fui eu que pedi isso, aqui e tudo mais, e ela, não, e você não sabe que você tem que fazer isso, aquilo, aquele outro, uma troca assim, já exaustos das brigas, mas muito gostosa porque um confiava no outro e a gente se desenvolveu muito juntos, né? Com essa assistida em especial, que foi a minha primeira assistida na infância, e de vez em quando até hoje eu atendo ela ali ou encontro ela na rua. E a gente aprende muito a escutar, né? Muitas vezes eu mudei, transformei as minhas manifestações no processo, porque um assistido ou um usuário da defensoria virou e disse, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, você está errado, ou você está certo, não, você tem que prestar atenção naquele ponto. E isso é muito legal, né? Façam um concurso de defensoria, se vocês forem pessoas legais também, se juntem a nós aí num monte de brigas que a gente tem né, com todo o sistema, com a própria defensoria, sobre o que é importante, né, o que é prioridade, e venham que é um lugar legal, é um lugar acolhedor, é um lugar que não menospreza nos outros do sistema de justiça, mas a gente é mais legal, sim, né? Já que é para falar, vamos falar, né? Mas assim, muito obrigada, Gustavo. Eu queria destacar duas coisas muito importantes da sua fala. Primeiro, todo esse exemplo que você deu, né? O modo como a Defensoria nesse projeto foi se articulando para olhar de modo sistêmico a pessoa em situação de vulnerabilidade, independente dos fatores, né? E independente de olhar a partir do direito. Ou seja, o que está lá no programa como direitos humanos e interseccionalidade, e que a gente também pode olhar como a imbricação de fatores de opressão. Então, quando se coloca a pessoa em situação de vulnerabilidade no epicentro de toda a atuação da defensoria, ela não vai virar peteca, que ora é no núcleo carcerário, ora é na vara de família, ora é na coordenação dos direitos da criança e adolescente, ora na vara criminal, e aí como se a pessoa pudesse ter um braço que fosse para cada lado. É o contrário, é a defensoria enquanto instituição que se organiza e vai gestar o modo de entregar os diversos direitos violados dessa pessoa, que em razão de estar ali no alvo da discriminação, em razão da raça, o pertencimento étnico-racial, em razão da classe, né, da pobreza, enfim, por ela estar ali juntando, né, ora privação de liberdade, ora gênero, classe, raça. É ela que é a pessoa que precisa ditar o modo da defensoria se organizar, e não ela que tem que ficar correndo para poder ir atrás dos seus direitos. Então,
esse modo de fazer, né, densificar aí essa defesa diligente eficaz a partir da pessoa, é que vai produzir, por exemplo, o sentido da gente olhar para a Convenção de Direitos Humanos, Convenção Americana, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e todas as outras convenções, não a partir do direito, o direito à moradia, o direito à vida, não. A partir da pessoa, a pessoa titular de todos esses direitos, mas de que modo a gente vai cobrar os deveres reforçados do Estado, porque ali no alvo da atuação está uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Aí a gente redimensiona o modo de ler e buscar efetivar os direitos humanos daquela pessoa que está em situação de vulnerabilidade. Isso que vai dar sentido e alcance aí para aquele ponto do edital. Só para fazer esse exercício de tradução da professora, né? Que precisa estar nesse ping-pong, né? E o quanto que esse edital, especialmente, que está muito atravessado por uma releitura, pela reinvenção dos direitos humanos, lá para a gente usar a expressão do Herrera, né? E por essa releitura crítica do próprio fazer defensorial, vai nos convocar a essa leitura. E aí você traz também, na tua experiência, o que uma amiga minha, que é baiana, mas que é professora lá da Universidade Federal da Paraíba, chamada Ludmila Cerqueira, ela fala da escutatória. Ela diz assim, a gente passa os 5 anos da faculdade de Direito e a vida toda quando a gente fala bem, dizendo que ótimo, você vai fazer Direito porque você fala muito bem. Tem que fazer curso de oratória. E no final a gente aprende que para fazer um uso contra-hegemônico do direito, a gente precisa da escutatória, que ninguém ensinou, mas a vida vai ensinar. Então, o quanto de escutatória a gente precisa para defensorar de modo significativo, né? De modo a transformar afeto em verbo, né? Eu queria dizer para vocês que eu quero aproveitar aqui para quem está acompanhando a live, tem um acesso a um cupom de desconto do meu curso, que eu trago essas questões todas aqui que a gente está conversando de modo mais dogmático. E ele vai ficar valendo até o dia de Iemanjá, né? Não vai ser só por 24 horas, já que essa semana a gente tem dia de Iemanjá no dia 2 de fevereiro. Então, viva as águas, que as águas levem vocês para as trincheiras das lutas. E aí eu vou deixar por aqui. E passo a palavra para Suhaili, falar um bocado do que você quiser, mas queria te pautar, já que você disse que tem um trabalho com pop rua e é uma das populações em situação de vulnerabilidade que mais cresceu em razão da pandemia. E acho que ela está aí no epicentro de uma atuação muito importante que a Defensoria Pública precisa potencializar nesses próximos... Obrigada, Patrícia. Boa noite a todas, a todos, né, e a todos. A Fernanda, que está aqui comigo na Defensoria, e também, né, ao Gustavo, que é um parceiro de atuação no Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos. A sua fala, Patrícia, ela me provocou em vários sentidos e ela me fez pensar algumas coisas em relação à atuação da Defensoria Pública. Primeiro, eu queria dizer, né, para quem não me conhece, que eu sou do último concurso. Então, em alguns anos, né, alguns anos atrás, eu estava na posição de vocês, que era estudar para esse concurso da Defensoria Pública. Eu venho de uma trajetória de que eu trabalhei em organizações de direitos humanos, então no IPPC, que o Gustavo citou aqui, o Instituto Terra Trabalho e Cidadania, no Instituto Pro Bono, com algumas pesquisas no Centro de Direitos Humanos e Empresas. E, no primeiro momento, também fui estagiária da Defensoria Pública também, inclusive na época que a Fernanda trabalhava no Brás, né, como defensora pública. Então, nosso contato é de antes da Defensoria Pública, quando eu trabalhei como estagiária na infância e juventude infracional. E no primeiro momento, quando eu saí da faculdade, a minha ideia não era trabalhar na Defensoria Pública, era trabalhar em organizações de direitos humanos. E trabalhar na sociedade civil também me fez me reconectar com a Defensoria Pública, principalmente a partir da lógica de repensar o atendimento jurídico. E eu acho que muito, né, do que a Patrícia traz sobre a gente sentar, né, nessa escutatória, ou no que eu gosto de dizer, nesse ouvido absoluto que precisa ser trabalhado a cada dia e que a gente também aprende, né, a ter esse ouvido absoluto, que isso deveria ser repensado dentro das faculdades de direito, é o quanto, né, construir estratégias jurídicas e pensar uma atuação dentro da Defensoria Pública passa por ampliar os espaços
de escuta, de construção de estratégia junto com as pessoas que são afetadas por violações de direito, mas que ao mesmo tempo resistem sobre essas violações. Então, quando a Patrícia traz, né, a interseccionalidade aqui para centrar o sujeito, né, na construção desses direitos que são em tratados e convenções internacionais, ela também está pensando quanto interseccionalidade tem que ser pensada como ação. E como ação no sentido que a gente tem que reconhecer a agência dos nossos usuários, das nossas usuárias, né, que chegam para demandar atendimento jurídico. E essa agência passa também por uma participação ativa na construção das nossas estratégias, como a Fernanda coloca quando ela fala, né, de Paraisópolis, de quanto, né, as perguntas formuladas pelas vítimas, né, pelos familiares das pessoas mortas em Paraisópolis, que ditaram também como você vai pensar as diligências que vão ser solicitadas no âmbito desse processo, quando a Defensoria também atua de forma defensiva. Ou quando o Gustavo diz, né, que ele escutava os usuários e usuárias em um caso e implementava alguns dos elementos que ele trazia, tem a ver com isso, que a gente tem que entender, que eu acho que isso é muito importante quem quer prestar a Defensoria Pública, que o defensor ou a defensora não é um salvador. O protagonismo ele está exatamente em quem busca a defensoria pública, pois essas são as pessoas que resistem todos os dias e que pensam todos os dias em estratégias de luta contra opressões interseccionais. Então, acho que esse é um ponto muito importante, né, de quando você olha para direitos, quando você olha para um problema jurídico, se articular. E eu retomo um pouco aqui, né, para falar sobre populações em situação de vulnerabilidade, uma atuação que eu tive durante a faculdade de Direito, que foi meu primeiro contato com população em situação de rua. Eu estudei numa faculdade que fica, né, no centro de São Paulo, e nessa faculdade, no centro, as pessoas dormiam, né, pessoas em situação de rua próximas a essa faculdade. E a partir do momento que eu ingresso na faculdade em 2010, existe um programa, um projeto dentro da Faculdade de Direito, que é a Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, né, que traz referência a esse advogado, militante, que atuou na luta abolicionista. E dentro, né, dessa atuação que nós tínhamos na Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, junto com o Movimento Nacional da População em Situação de Rua e a Rede Rua e outras organizações que trabalham com a população em situação de rua, foi criada uma ouvidoria comunitária no espaço da revista Ocas, que é uma revista que hoje é vendida por pessoas em situação de rua, né, e gera uma geração de renda nesse momento. E era um espaço para realizar a escuta das pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, transitando, né, entre os equipamentos da assistência social, seja os refeitórios públicos, seja os albergues, ou mesmo os núcleos de convivência, ou os equipamentos que estavam, né, em construção nesse momento de atendimento à população em situação de rua. Isso foi em 2010 e 2011, no momento também que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo começou a criar uma política de atendimento individual para a população em situação de rua. Então, no momento que a Defensoria, né, cria essa política, ainda era o defensor, né, o Carlos Reis, que estava no Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, a Clínica Luiz Gama também estava trabalhando com as pessoas em situação de rua, com os movimentos populares e participando desse momento, né, de criação dessa política, mostrando mais uma vez o quanto ser defensor também e ser defensora, né, é trabalhar junto com os movimentos sociais e com a sociedade civil, porque a construção de políticas internas não se faz sozinha. E não se faz sozinha porque ela vai ser incompleta. Porque a linguagem só do direito, a linguagem né, que cria poucos espaços de participação popular para construir políticas, ela é insuficiente. E a política de atendimento à população em situação de rua, ela continua, né, em constante modificação, implementação, a partir das críticas que a gente recebe hoje do movimento nacional, né, dos movimentos estaduais, e a Fernanda pode falar muito bem disso também, por conta de toda uma articulação que é feita hoje no núcleo de cidadania e direitos humanos, para que a gente possa repensar as nossas práticas. Então, se em um dado momento essa política se inicia, né, de atendimento individualizado à população em situação de rua, não só, né, a partir de atuações coletivas ou extrajudiciais, ela se inicia num lugar que se chama Chá do Padre, aqui na cidade de São Paulo, que fica na rua Riachuelo, que é um espaço de convivência e acolhimento que oferta um chá, mas também oferta um atendimento, né, de assistentes sociais e pessoas vinculadas, né, à Igreja do Largo São Francisco e ao CEPAS. E nesse momento esse atendimento se inicia nesse local com defensoras, né, indo até o Chá do Padre para fazer esse atendimento individualizado, e em dado momento a população em situação de rua vai dizer qual é o espaço que a Defensoria Pública tem para atender. Por que é um atendimento nesse outro local que não é a Defensoria Pública? E o quanto, né,
a Defensoria Pública precisa estar aberta para receber a população em situação de rua, reconhecer a sua heterogeneidade e reconhecer também o quanto suas demandas são urgentes e que isso vai exigir uma atenção especializada, que reconheça as interseccionalidades, que reconheça, né, as violações como violações situadas, que vão atingir um público de mulheres, de homens, de pessoas trans, de pessoas idosas, pessoas que fazem uso de substâncias entorpecentes ou que têm uma demanda de saúde mental. Porque a rua, ela aprofunda desigualdades, né? E ela também cria novas trajetórias de violência institucionais. Então, a maioria das pessoas que estão em situação de rua já passaram por um percurso, né, que não inclui, né, um circuito de proteção social, mas é um percurso marcado por portas fechadas, por violações de direitos em diversos momentos, e por conta disso, o defensor ou a defensora que faz esse atendimento individualizado, ele tem que ser capacitado para fazer essa escuta, que é a escuta do ouvido absoluto. Porque é a partir dela que vai ser possível mobilizar ações individuais e ações coletivas. É aqui o trabalho, né, que a Fernanda, o Davi e a Letícia fizeram muito importante durante a pandemia também, de escutar essas demandas individuais a partir dos atendimentos itinerantes, no momento que a gente vivia uma pandemia, a Defensoria e outras instituições públicas, né, fechadas para esse atendimento presencial. Então, de você ir às ruas, né, ir às ruas para ouvir, ir à rua para construir junto e entender que nada em relação à população de situação de rua pode ser feito sem ela. E isso fica muito concreto, né, em toda a discussão que a gente tem na DPF da população em situação de rua, que teve audiência pública recentemente, e do quanto construir essas políticas passa por essa escuta dessa população. Porque não é só ela que vivencia violências, mas é ela que resiste na rua. E aqui eu deixo até a indicação de um podcast que eu tinha junto com outras colegas, antes, né, de eu ser defensora, que é o Transmissão de Direitos Humanos, e tem um dos episódios que é Calderon, que é um ativista, que tem uma atuação muito importante no âmbito né, dos direitos da população em situação de rua, que foi o ouvidor externo também da Defensoria Pública, que tem esse papel também de vocalizar a demanda dos usuários, das usuárias, das pessoas que sofrem violência, e levar, né, trazer os defensores também para a realidade de pensar esse atendimento. E ele fala muito sobre como a resistência da rua é importante para pensar a configuração de demandas por direitos. Ele fala quanto a rua se ajuda, o quanto a rua se constrói, né, junto ali na alimentação, nos corres, em como, né, buscar auxílio, fazer denúncias. E eu acho que esse episódio, né, com o Alderon, ele é muito emblemático do quanto pensar essa agência da rua é essencial se a Defensoria Pública quer trabalhar com o tema da população em situação de rua, que outras organizações não trabalham. Porque a gente sabe, né, que alguns movimentos sociais podem ter uma organização um pouco mais concreta, né? Mas quem está na rua está pensando no dia a dia da sobrevivência, está pensando onde vai comer, onde vai dormir hoje, onde vai conseguir um bico. E se a Defensoria Pública não pautar, né, os direitos da população em situação de rua, outras organizações não vão fazer isso. Porque a gente tem que olhar também para a sociedade civil como organizações que recebem financiamento externo, agendas, né, internacionais que ditam determinados temas, e muitas vezes quem está em situação de rua e invisibilizado não vai estar incluído nessas agendas das organizações da sociedade civil. E é por isso que é tão importante que a Defensoria Pública atue nesse tema, não só nesse tema, mas que ela passe a atuar também em outros temas que são tão invisibilizados e sem atenção. E comece também a repensar, né, essa litigância internacional. A Patrícia, ela traz aqui, então, como a gente faz a leitura das convenções centrado, né, no indivíduo, no movimento, e quem está nas articulações, né, nas intersecções das opressões, mas também pensar a maneira de litigar no sistema internacional também passa por reformular algumas práticas que são muito clássicas das organizações da sociedade civil. Então, uma leitura crítica dos direitos humanos também tem que olhar para essa burocratização dentro das organizações, para a determinação da agenda dessas organizações pelos financiamentos internacionais, de quanto a escuta não é qualificada no decorrer dos procedimentos judiciais, e agora, né, a Defensoria Pública levando o seu primeiro, né, caso à Corte Interamericana, que vai ter audiência pública nos dias 8 e 9, né, de fevereiro agora. A gente percebe que repensar essa litigância é poder ter espaço para as vítimas também construírem junto os argumentos jurídicos que chegam no cenário internacional. E essa conversa, né, coletiva e de participação é muito importante. E como a Defensoria, como um órgão autônomo, independente, pode, né, levar casos que muitas vezes não chegarão ao sistema interamericano
Por quê? Porque existem outras dinâmicas dentro das organizações da sociedade civil que fazem um trabalho, né, importantíssimo. Então, essas organizações já citadas, né, o ITCC, a Pastoral, o Instituto Pro Bono, que eu atuei também, fazem um trabalho importantíssimo e que a Defensoria Pública não só tem que estar junto, mas também tem que conseguir repensar essas práticas de litigância internacional em matéria de direitos humanos. Eu acho que esse edital ele é muito propício para discutir todos esses temas, quando ele quer colocar discussões sobre críticas sobre direitos humanos, quando quer discutir interseccionalidade, os impactos da discriminação, né, na vida das pessoas que sofrem uma série de violência, mas também quando ele quer olhar para uma concepção de direitos humanos que não seja essa concepção que só olha para uma universalidade sem ser centrada nos indivíduos, que não olha para direitos humanos de forma situada, ou que está reproduzindo argumentos individualistas para pensar direitos humanos como só aliviar sofrimento. E direitos humanos não pode ser numa lógica, né, liberal de aliviar sofrimento. Ele tem que ser numa lógica de construção, não só jurídica, mas principalmente política, de reconhecimento de agência daqueles que são diretamente afetados por essa violência. E aqui eu acho que a interseccionalidade no edital entra muito claro, né? Eu gosto de pensar muito no meu mestrado, eu estudei interseccionalidade nas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e em um dos tópicos eu trabalho muito com a noção de interseccionalidade como ação. E não só pensar em quem é oprimido nas intersecções, mas pensar que aquelas pessoas que estão na intersecção, vivenciando essas experiências, estão vivenciando outras formas de luta que não são as formas de luta que eu pensei, como uma mulher branca, né, de classe média, que ocupa um cargo, né, de elite dentro do sistema de justiça. E eu acho que estudar para o concurso também é refletir sobre essas circunstâncias. E o tema da população em situação de rua é um tema importante, né, dos direitos da população em situação de rua, de olhar para essa agência, né, que é muitas vezes considerada dentro dos próprios movimentos sociais. Então, eu acho que esse é um ponto interessante da gente olhar quando fala de população em situação de rua, quando fala de mulheres em situação de rua, homens em situação de rua, essa dinâmica de opressão que a rua, né, tanto que a opressão leva à rua ou também aprofunda, né, essa situação de rua ainda mais. Mas eu acho que era mais isso, assim, que eu poderia dizer um pouco, né, da minha trajetória, desse momento de, primeiro, eu querer trabalhar nas organizações da sociedade civil e depois mudo o enfoque e vejo que é possível trabalhar também na Defensoria Pública para amplificar realmente, né, o atendimento. Porque eu acho que o mais importante, né, do acesso à justiça, que a gente fala muito pouco, que está no micro, né, que é esse dia a dia, esse trabalho de formiguinha, está em fazer o atendimento, seja ele individual, seja ele coletivo. E esse é um trabalho que a Defensoria Pública precisa fazer. Não só construir argumentos jurídicos importa, mas importa você conseguir promover acesso à justiça a partir de um atendimento que promova escuta, que dê oportunidade de fala para as pessoas e que não seja minimamente, isso não seja totalmente burocrático, né, em ouvir uma narrativa e transformar ela numa forma jurídica, né, porque a gente trabalha muito assim na faculdade, né, a gente escuta uma hipótese, escuta uma narrativa e aí você pensa onde isso se encaixa nos formatos jurídicos que a gente tem. Mas como a própria chamada da live diz, né, trazendo a frase da Audre Lorde, muitas vezes esses formatinhos jurídicos, eles precisam ser reformulados para que você consiga garantir direitos. Então, acho que passa um pouquinho por isso também. Mas era mais isso, assim. É muito maravilhosa você, gente. Eu tô, assim, muito apaixonada por essa live. Vocês três são incríveis. E eu queria, assim, destacar dessa tua fala mega poderosa, né? Que traz um monte de outros conceitos, de outras áreas de saber para dentro do direito. Essa ideia, né? Ih, meu alarme bateu aqui porque a gente já está chegando no teto de 1 hora, então a gente tem que caminhar para o final. Mas bem rapidamente para pontuar. Quando a gente pensa criticamente o direito e quando a gente pensa criticamente os direitos humanos, a gente vai produzir essa ruptura com a ideia de sujeito universal. E aí a gente vai pensar a partir das lutas por dignidade de cada grupo. Então, o conceito que a gente vai ter que trabalhar a partir dessa dimensão crítica é a partir dos processos de lutas por dignidade, processos culturais, que vão ser inscritos numa dimensão sócio-histórica. E só quem vai dar conta disso são esses grupos. Então, faz parte
integra o conteúdo daquela missão promocional de direitos humanos. Está lá na Constituição, que define a Defensoria Pública, exatamente esse elemento da escuta, porque a Defensoria precisa instrumentalizar as vozes das pessoas que ela defende. Daí essa figura que Glauci Franco, minha prof, traz do megafone, né? A Defensoria enquanto um megafone. Não enquanto uma tradutora só, que vai colocar na dimensão do juridiquês e vai produzir violência, porque a tradução produz violência. Mas como a Carmen Rain de Campos tem proposto, trazer a técnica das histórias de vida, que está aí no campo das outras ciências sociais, mais do que no do jurídico, e começar a não ceifar as emoções, né? A afecção da narrativa, que o juridiquês produz essa higienização das histórias de vida, né? Então, quando a gente for descrever os fatos, trazer mesmo os elementos que vão dar cor, vão dar raça, vão dar essa outra potência. Veja que tem um montão de gente aqui feliz da vida com a live e eu também tô. Muita coisa, vocês não têm ideia. A gente tem, às vezes, uma cabeça do que vai ser mais ou menos. Eu tento montar uma pautinha, mas vocês, assim, foram muito fantásticos. Muito. E eu fiquei com uma dúvida, na verdade, Suhaile, da sua fala, dos dias 8 e 9 de fevereiro. Eu acho que isso é uma dúvida que a gente compartilha. Eu não sei, eu fiquei sem saber se o Núcleo de Direitos Humanos está acompanhando, se foi... está representando as vítimas, como que é isso, de que caso exatamente você está falando, para as pessoas também poderem super acompanhar isso, e eu acho que faz parte aí do que vai cair no concurso, ter essa dimensão do que está acontecendo, né? Olha, Giselia está dizendo que é assistente social, trabalha com Pop Ru e adorou acompanhar a sua fala. Eu pedi até para a Fernanda me complementar, né? É o caso Castelinho, que é o caso de Ayrton Honorato e outros versus Brasil. É um caso que, na verdade, não foi a Defensoria Pública que inicia o procedimento no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas é a Federação Interamericana de Direitos Humanos, que foi fundada pelo Dr. Hélio Bicudo. Ela leva o caso em 2003 e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo assume a representação das vítimas depois da extinção da federação. E esse caso ele chega na Corte Interamericana de Direitos Humanos após a submissão da carta da Comissão à Corte Interamericana, e a Defensoria Pública assume a representação das vítimas, que são os familiares das 12 pessoas que foram mortas durante a Operação Castelinho, realizada em 5 de março de 2002, pelo então grupo, né, chamado GRADE, vinculado, né, à Polícia Militar do Estado de São Paulo e à Secretaria de Segurança Pública. Então, esse é um caso muito importante para a discussão da violência policial. O Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos representa as vítimas nesse caso e vai estar presente também na audiência pública nos dias 8 e 9, quando, né, a audiência pública é um momento processual no âmbito da corte de colheita de provas, né, dos elementos probatórios, tanto do Estado quanto dos representantes das vítimas, e das vítimas. Então, vai ter escuta de vítimas, de peritos, de testemunhas, e é um momento importante para entender como que funcionam os procedimentos, né, no âmbito internacional na prática. Eu queria pedir para a Fernanda também me complementar no caso do Castelinho, que eu acho que pode ser importante, porque ela estava no núcleo em 2021 quando esse caso chega também. Nossa, uma aula, né, Suhaile e Gustavo? Que maravilha que é a juventude, não é mesmo? A gente fica eu que ainda saí da academia, já fico só aprendendo com eles. Mas o caso Castelinho é muito interessante, porque quando ele chegou pro núcleo, ele chegou via o Antônio Maffezoli, que tinha o contato com o ex-advogado da Fundação Interamericana, e assim, tinha uma questão, um pequeno problema que a Fundação Interamericana levou sem falar com nenhuma das vítimas. Então, esses familiares, é uma denúncia em 2002, assim, o início, né, assim, a gente estava, as ONGs e todas as organizações estavam caminhando, assim, engatinhando o que era litigar no sistema interamericano.
E aí a gente teve um primeiro desafio gigantesco de achar essas pessoas. Então, tipo, um trabalho de detetive mesmo. A gente ia acessando todos os sistemas possíveis e imaginários, mandando telegrama, carta, e-mail, e aí se apresentando para as pessoas quase 20 anos depois, né, 2021, que esse caso chegou para nós. Olá, o seu caso está na Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente está pedindo várias formas de reparação, indenização, e aí então criar esse vínculo de confiança, que aí o Davi e a Letícia, que estavam então coordenando o núcleo comigo, né, também fizeram um trabalho incrível, primeiro para a gente construir essa relação, que aí é isso que eu estava contando, como que é importante o aprendizado, a gente sempre tem que olhar para o passado para dar os passos no futuro, né? Então, assim, todo o acúmulo que o núcleo tem de violência policial permite que hoje a gente não faça nada envolvendo vítimas de violência policial sem ter um vínculo muito forte e uma construção junto com as vítimas, né? Que é algo que foi um fruto de um amadurecimento. E aí, então, a gente achou essas pessoas e começou a trabalhar no caso, a partir, né, do EPAP, que é o primeiro documento que a gente apresentou lá, construindo isso e pensando que é um caso, uma execução sumária, mas uma execução sumária de pessoas que estavam presas e foram tiradas do presídio e mortas durante um trajeto, e que ele tem muita... Aconteceu há 20 anos atrás, mas ele permite uma discussão super atual de qual é a política de segurança pública que o Estado de São Paulo implementa desde sempre, e esse balanço entre a polícia e o crime organizado, né, o PCC, e quando isso se desequilibra aqui em São Paulo, o resultado é sempre morte das mesmas pessoas, né, dos jovens negros e periféricos. Isso a gente vê no Castelinho, a gente vê depois nos crimes de maio, que é um caso assim, muito importante para a Defensoria Pública de São Paulo e muito importante para a gente também pensar o que a gente quer que a Defensoria faça em prol das vítimas de violência. Então, hoje, a partir da provocação do movimento Mães de Maio e de várias outras mães, a gente apresentou os núcleos, aí o núcleo da infância também do Gustavo e o núcleo de diversidade racial, a gente apresentou uma política para o Conselho da Defensoria regulamentar a atuação da Defensoria em favor de vítimas de crimes violentos, que eu sei que o Rio de Janeiro já faz isso muito bem, mas aqui em São Paulo ainda isso não é bem organizado. E aí, o que aconteceu lá no Castelinho, então, retomando o raciocínio, aconteceu depois em 2006, aconteceu depois em 2012, e Paraisópolis, de certa forma, também está inserido nisso, né? Porque o caso ali de Paraisópolis, a polícia agiu de forma violenta ali naquela noite de dezembro de 2019, porque anteriormente um policial tinha sido morto por um traficante. Quer dizer, sempre essa linha tênue do equilíbrio entre polícia e crime, e quando isso se desequilibra, né, a gente sabe quem paga o preço. Então a gente vai estar na Costa Rica semana que vem com essa missão de primeiro caso de mérito das defensorias na corte. A gente está super animada e com medo também dessa responsabilidade enorme, mas isso também mostra a importância da defensoria, né, das defensorias no país, assim, que várias outras defensorias de outros países já litigam há muito tempo na corte, e agora as defensorias do Brasil também chegando, tem muitos casos na comissão e agora na corte também, levando essa nossa perspectiva de atuação muito construída com as vítimas, e uma das vítimas vai estar lá também. Então a gente está super feliz de poder, né, ver esse trabalho andando, apesar de serem sempre casos super tristes, que mexem muito com o emocional. Acho que é importante falar isso também, né? Não é fácil trabalhar na Defensoria Pública com esse tipo de caso, mas é muito legal também quando a gente está podendo discutir nesse âmbito de pensar em medidas de não repetição, de pensar em mudanças estruturais para além dos casos que a gente atua, porque são muitos, né? Infelizmente, são muito mais do que a gente gostaria de contar e de falar, né? Eu falo sempre, eu atendi muita mãe que perdeu seu filho pela polícia, muito, muito mais do que eu gostaria de ter tido esse contato na minha vida, assim, e sempre é horrível, e eu sempre me emociono muito, e sempre me toca demais, mas quando a gente consegue fazer a discussão para além do caso e pensar, né, em que a gente pode tirar desses casos para promover mudanças no sistema de justiça, no sistema de segurança, a gente que toma na cabeça todo dia como defensor consegue ter alguma esperança de que a gente está num caminho, pelo menos tentando um caminho para alguma fissura, alguma mudança. E eu acho que... Nossa, muita potência, Fê, muita potência. Deixa eu só falar aqui para a galera que está perguntando um monte de coisa. Tem uma aula minha no YouTube aberta, gratuita, sobre, na época que eu fiz a aula, eram os 9 novos casos
em tramitação na corte. Só que depois já teve o Salles Pimenta decidido, então agora tem 8 em tramitação. Depois que ficar o caso do Castelinho resolvido, vão ficar 7 em tramitação, porque eu acho que essa sentença sai antes do final do ano. Mas pelo sim, pelo não, tá ali esquematizado umas ideias importantes. E aqui, eu acho, Fernando, assim, já fazendo um brainstorm aqui, caminhando para o fim, que talvez esse caso seja consiga ir além do caso da favela Nova Brasília, no sentido de determinar o estabelecimento de uma política pública nacional no marco dos estándares da segurança cidadã, sabe? Falta sistematizar mais essa gestão, assim. Real, eu estou muito feliz que vocês estejam acompanhando isso. E aí eu também queria tirar uma outra dúvida, e aqui já que vocês estão trazendo elementos dos bastidores que são impossíveis de acessar fazendo um Google, entendeu? Não tá nunca, isso não foi publicado, isso é para entender e trazer emoção para afetar, né? Quem está estudando é assim, é ouro. Então eu vou aproveitar aqui, vou tirar mais uma dúvida, viu? Gustavo, se tu souber também, traga esse elemento, que é o seguinte: quando a tal da federação foi extinta, que foi, né, a primeira representação das vítimas, porque já tinha, então, pelo que eu entendi, relatório de mérito, o caso já tinha subido, né, para a corte. Por que nesse caso houve uma representação pela Defensoria Nacional e não se mobilizou o instituto que já existia à época que isso aconteceu, em 2021 já existiu a figura do defensor interamericano, que caberia também na hipótese, né? Então, qual que foi esse elemento novo? Porque, teoricamente, sem nenhum prejuízo da Defensoria poder real representar os interesses dessas vítimas, mas por que não foi nomeado para o caso um defensor interamericano? Né? O que foi aí Isso é bem essa... bastidor mesmo. É que o Danilo, que era o advogado da Fundação Interamericana, ele conhecia o Antônio Malfezoli, sabia da atuação e também sabia da atuação da Defensoria Pública em favor das vítimas, pensou que a gente... Então, a primeira conversa foi assim, olha, tem esse caso, o que vocês acham? Vocês acham que dá para o núcleo assumir? Vocês acham que não dá? Ia ficar com a Defensoria Interamericana, mas foi uma provocação mesmo. E aí, vocês querem? E a gente estava meio assim, nossa, óbvio, mas assim, tinha esse desafio gigantesco de achar as pessoas. Assim, que é gigantesco, isso era pandemia. E aí era assim, os arquivos, detalhes, já que você gostou dos detalhes, o detalhe do tipo, toda a cópia do processo está no arquivo da biblioteca do Hélio Bicudo, que dele doou para a PUC. E a PUC estava fechada. Como vamos entrar na PUC na pandemia para pegar a cópia desse processo, para a gente entender o que tinha lá e caçar essas pessoas? Aí a gente fez esse contato, mandou um ofício, por favor, precisamos entrar aí, pegar a cópia do processo. Então, assim, a gente teve que foi um trabalhão real, assim, de braçal mesmo, nesse primeiro momento, mas ele meio que caiu no nosso colo por esse contato e pensar o que vocês acham, porque é um caso de São Paulo, existe defensoria em São Paulo, e foi essencial, porque as famílias estão aqui, né? Então a gente conseguiu, o defensor interamericano não necessariamente conseguiria fazer tudo isso que a gente fez estando aqui em São Paulo, conhecendo a realidade de São Paulo, e também conseguindo pensar como esse caso, aqui no núcleo é muito interessante pensar esse caso, porque a gente tem muitos casos de violência policial mesmo, assim, um acúmulo tão grande que chegou um momento que a gente teve que parar de pegar, e a gente só pega hoje os casos tipo Paraisópolis, massacres, né, chacinas, porque a gente não consegue mais pegar os individuais. Mas ele para nós, é muito interessante trabalhar ele, porque é isso, uma coisa de 20 anos atrás, e todos os índices de letalidade no estado de São Paulo caíram, mas a gente vê uma similaridade com o que permanece acontecendo, que permite isso que você falou, assim, a gente quer ver se consegue trabalhar que mudanças estruturais, assim, qual que é o passo que a gente precisa dar a partir desse caso, que parece que é uma coisa muito antiga, mas não é, né? É um Estado que continua matando e continua tendo ainda todo um aparato institucional que chancela essas mortes, que participa dessas mortes. Então, o que a gente precisa? A gente estava conversando antes, a gente entende para nós que é muito, muito mais participação social, muito mais modelo de ouvidorias externas e controles externos com efetiva participação social, e aí nisso as defensorias têm um grande protagonismo, né? Elas fazem o que as outras instituições acho que ainda precisam correr atrás e fazer. Então a gente está super feliz, mas foi assim, ele caiu, ele foi essa consulta, vocês topam? E a gente topou e foi um trabalhão, mas e agora está sendo um trabalhão que a Suhaili está, na verdade, à frente atualmente
de fazer milhares de coisas e prazos e peças e perícias e indicar as testemunhas. É um trabalho mesmo, assim, mas que a gente espera que venha uma sentença favorável, não só com a reparação das vítimas, que não houve até hoje, mas que também permitindo essa discussão das medidas estruturais. Se eu puder complementar a Fê também, né, em todo esse trabalho importante o fato da Defensoria Pública estar no território, né, e de algum modo vivenciar toda essa dinâmica da violência policial, né, no estado de São Paulo, permite trazer, né, um olhar mais situado da violência que aconteceu, que muitas vezes um defensor público interamericano não conseguiria trazer. Os defensores públicos interamericanos fazem um trabalho muito importante, né, junto com a EDF, mas acho que o fato da Defensoria Pública estar no território, acompanhar, né, um núcleo, tantos casos de violência institucional e violência policial e toda essa relação de desequilíbrio, né, entre segurança e, na verdade, as respostas que o Estado, né, traz para o problema da segurança pública no Estado de São Paulo, que normalmente termina com mais violência militarizada, mais presença no território de militares e mortes daqueles que a gente já sabe, né, que são pessoas negras, pessoas periféricas e pessoas, né, pobres. E eu queria trazer um ponto importante desse trabalho, né, que muitas vezes é silencioso, mas tem muito a ver com o que a Fernanda falou desde o início do caso de Paraisópolis, né, desse contato com as vítimas. E o que a gente tentou resgatar também nesse processo foi uma aproximação das vítimas, porque a reparação, acho que isso é muito importante saber, quem atua com direitos humanos, principalmente no cenário internacional, ela não vem só com a sentença. Então, a corte, né, costuma dizer na reparação que a sentença também é uma forma de reparação, sim, ela é uma forma de reparação, mas não termina na sentença. Por quê? Essa importância de reaproximação das vítimas, desse contato, delas conseguirem, né, construir quais são as demandas e o que dessa sentença deve ser implementado, de que modo, é essencial. Então, a gente tem feito um trabalho aqui no núcleo de aproximação das vítimas, inclusive elas vão assistir a audiência pública juntas, que foi uma proposta aqui na Defensoria Pública do Estado, foi uma proposta que a gente fez e vai lançar em breve, né, também esse evento que vai sair nas redes sociais da Defensoria Pública, que a nossa ideia é que as vítimas podem ter esse momento de reparação também ao ouvir, né, se elas tiverem interesse, essa audiência pública, com defensoras, defensores e outros convidados que possam tirar dúvidas, porque muitas vezes as audiências públicas são muito técnicas, pessoas falando em espanhol, dúvidas sobre procedimento, pensando que esse acesso à justiça ele tem que ser integral, né? Integral significa essa participação de todos, né, de todos os procedimentos, explicações sobre o que isso significa, participação, né, em dizer quais são as testemunhas que vão ser ouvidas naquele momento, quem que a gente vai indicar como representante dos familiares para conversar em eventuais reuniões, né, com o Estado depois, quando tiver uma sentença, caso seja reconhecida a responsabilidade do Estado. Então, a gente achou que esse momento de poder ver junto à audiência também seria reparador. Então, a gente tem trabalhado também, acho que aqui na Defensoria, a Fernanda pode falar muito sobre isso por conta do trabalho anterior do núcleo, é o quanto pensar medidas de reparação tem que ir além da questão pecuniária e da investigação como uma obrigação de meio. E como a gente faz isso, só posso dizer que é escutando quem é vítima. Então, a gente não tem resposta do que seriam essas reparações, porque isso só pode ser feito com as pessoas que vivenciam, né, essa luta cotidiana por justiça. Então, acho que é um pouco nesse sentido. E dizer que ter contato com essas pessoas é uma violência que nunca acaba, assim, é impressionante o quanto esse luto nunca termina, assim, não existe, assim, e a violência, a dor, o sofrimento perpassa a vida dessa pessoa eternamente, é realmente impressionante, assim. É muita dor, é muita violência que não tem fim, é um pouco nesse sentido. É verdade. E que a gente tem que fazer a incidência que nos é dada ali, que é possível, da melhor forma possível, para produzir alguma mudança a partir para que aquilo possa ter sentido, né? Transformar realmente o luto em verbo para esse movimento. Eu quero aproveitar para saudar aqui o Mafezoli, que passou por aqui. Quando eu vi ele entrando, eu falei, caramba, não morre tão cedo, que a gente só falando dos bastidores aqui. E a gente está aqui precisando ir para o final. E eu queria muito passar a palavra de novo para Gustavo, poder também voltar, né? Fazer essa nova... Já que vocês dois já retomaram a fala, para ele também poder deixar aqui uma dica, uma mensagem, que tiver afim.
mas não sem antes avisar que vou colocar vários materiais aqui que surgiram, né? Por exemplo, a prática do caso Paraisópolis, tem um texto muito bacana sobre investigação defensiva do Denis Sampaio e da Renata Tavares, e um outro da Renata, que analisa o caso do Juano Torres, em que a corte vai estabelecer estándares sobre investigação defensiva, que eu acho que são importantes para a gente também aprofundar, né, tudo isso. Vou colocar também o informe da segurança cidadã, que é um documento importante do sistema interamericano sobre essa importância das medidas de não repetição, que a gente está aqui conversando, e o link da aula do YouTube aberta e gratuita, que eu acho que vai ser bacana. E esse canal é aberto no Telegram, é gratuito, tá lá no link da bio, quem quiser participar, né, poder receber esse material, não tem troca, mas eu de vez em quando coloco umas coisas bacanas por ali. É só entrar e esperar, e eu prometo que eu vou jogar essas coisas por lá. E depois eu vou pedir, Su, se você pode me mandar o link do podcast que você mencionou, para eu também compartilhar com a galera, que eu acho que vai ser bacana, e vou ficar atenta, e quando as redes sociais começarem a jogar o link da audiência, eu vou jogar também para vocês, caso vocês queiram acompanhar. Então, Gustavo, tá contigo a palavra, para você poder trazer também aí umas considerações finais, para você acabar de costurar, porque a gente acabou montando assim uma colcha de retalhos, né? Com uma costura muito democrática, numa lógica emancipatória aqui, de diversos pedaços da atuação da defensoria. Mas eu acho que com essa agulhinha aí dos direitos humanos, a gente vai conseguindo dar conta. A Juliana está pedindo aqui se vocês puderem trazer alguma dica da prova em si, de alguma expectativa aí dos examinadores, especialmente da Vanessa, né, que examina a área de direitos humanos, enfim. Se vocês quiserem trazer alguma contribuição, vai ser muito bem-vinda, porque a galera gosta dessas coisas, eu também. Só ressaltar aqui, né, quando eu crescer, eu quero ser igual a Su. Suhaila é gigante, né? Uma potência inigualável. Que bom que a gente tem a sorte de trabalhar com ela aí nesse período. Eu queria, já aproveitando até a pergunta aí, a provocação da Juliana, queria falar com vocês, principalmente acho que na prova da infância, leiam sobre saúde mental, leiam sobre CAPS, leiam sobre internação, que são violações sistemáticas, né, aos direitos humanos no Brasil, e infelizmente, pelo que tem se constituído hoje no governo federal aí de expectativa em relação ao álcool e droga, pelo menos eu não vejo grandes mudanças à vista. Acho que muita coisa ainda vai permanecer de violações de direitos, apesar do Ministério da Saúde ter sido uma grata, né, certeza de uma profissional comprometida, né, com a saúde pública, inclusive com a saúde mental, que é a Anísia. Mas a prova da defensoria cobra bastante isso desde a minha época, não sei se da Fer também, mas da Suhaila eu lembro de ter dado uma olhada na prova ainda por causa do curso popular, mas a gente tem muitas questões sobre isso. Essa é uma questão muito presente nas atuações da defensoria como um todo de São Paulo, tanto quanto a violações em razão da estrutura dos espaços dessas clínicas, bem entre aspas, né, que eu costumo nomeá-las de clínicas de tortura, em que essa internação compulsória, essa internação involuntária, de uma maneira completamente descabida, sem os requisitos da lei. E aí a lei, algumas mudanças recentes na lei de drogas trazem alguns pontos muito importantes sobre PIA, sobre prazo máximo de internação. A lei antimanicomial é essencial para tanto para vocês fazerem as provas agora, quanto para atuarem.
né, como defensoras, defensores, e também pensar desde casos individuais e possibilidades, né, de questões individuais nas perguntas, na primeira, na segunda fase, mas também nessa perspectiva mais ampla, mais coletiva do direito à saúde mental, né? Pensar na saúde comunitária, uma saúde baseada em estratégias articuladas com a saúde primária, com estruturas de média complexidade, que são os CAPs, que não se estabeleceram de forma completa e ideal, né, em todo o país, mas são potências muito interessantes. A questão da própria internação, né, da alta complexidade, pensar na internação não como uma alternativa terapêutica de longo prazo, mas para aqueles momentos de crise, essa diferenciação entre quais são os tipos de internação. Acho que isso é tudo muito importante para a vida e para a prova em si, né? É um tema que me é bastante caro, acho que em termos de ação civil pública foi uma das maiores que eu já atuei, né? Tirando uma bem grande que está aí pipocando na nossa mão na infância, mas que foi, né, uma atuação numa clínica aqui que atendia adolescentes no mesmo espaço que adultos, tinha como punição a pessoa ficar sentada num toco, pensando sobre o que ia fazer, né? Tinha o uso excessivo de medicamento, o médico aparecia lá uma vez por mês, então são questões que estão sempre aí aparecendo na defensoria. Acho que um tema que talvez apareça também é essa questão das pessoas perigosas, né? Né, o caso né, eu não gosto de usar esse apelido, mas não quero também aqui usar o nome dele, para não expô-lo de forma desnecessária, mas o caso Champinha faz 20 anos esse ano da prisão dele, né, aliás, ele está internado, né, numa figura lá que não existe juridicamente, mas eu acho que o ideal é chamar aquilo de prisão. Então, é um tema que pode aparecer tanto em direitos humanos, direito constitucional, às vezes no próprio civil, na infância. Então, essas questões de saúde mental, eu acho que se fosse para dar uma dica, eu falaria para apostar nisso, né? E além de que, enquanto pessoa, enquanto futuro defensor, defensora, é uma questão que tem que estar na ponta da língua, porque para não repetirmos erros do passado também, que às vezes se prolongam. O manicômio ele encontra outras formas de existir, né? Então, e a gente na defensoria tem que se organizar para acabar tanto com aquela versão clássica quanto as suas várias facetas, como essas clínicas, comunidades terapêuticas e etc. Perfeito, Gustavo. Você falou do meu tema de coração, que eu tenho estudado isso aí nos últimos quantos anos? Gente, eu acho que 15 anos. Desde 2007 eu sou militante antimanicomial e minha tese de doutorado vai tratar exatamente disso. E aí, para a galera do curso popular, não para essa versão nova agora desse sistema mais de reta final, mas para aquele que fica lá no YouTube aberto, tem aula sobre saúde mental, de segurança, em que eu entro bem nisso que o Gustavo vai falando aí, das 5 redes de atenção à saúde, na RAPS, que é uma delas, explicita um bocado esse desenho aí dos equipamentos da rede de atenção psicossocial, que eu acho que a Suhaili caiu, a gente percebeu, ela não vai conseguir voltar, né? De qualquer maneira, fica aí para a galera também, vou colocar o link, tem essas aulas. E já trago também que Patrick Cacitedo, eu nunca sei falar direitinho. Patrícia, o Instagram caiu por conta da bateria, zero problema, Su. Aproveito para deixar registrado de novo a minha gratidão
alegria aqui a vocês. Mas só para amarrar aqui com essa dica incrível dessa... Você consegue voltar? Maravilha, então volte. Você que Gustavo traz, né, para a gente aprofundar essa questão aí da saúde mental, das comunidades terapêuticas, que bom, porque aí assim a gente consegue fechar com mais claro. É bem importante mesmo para costurar essa atuação estratégica da gente não ser porta de entrada para essa violência. E sabe, quantas e quantas vezes não é o defensor ou a defensora que solicita ao juiz essa internação compulsória, que é o que mais me dói. Então, essa chamada à responsabilidade para as trincheiras é muito importante. E lá na tese, Gustavo, que eu estava pensando a partir de um conceito costurado com a agulha e linha da teoria crítica também, e pegando tudo que a OMS fala, o Comitê de Direitos da Pessoa com Deficiência, que vai falar da deficiência psicossocial, né, que é o que a gente chama aí no CID de pessoa com transtorno mental, dá para a gente decantar um conceito do direito humano à saúde mental antimanicomial, conversando também com Deise Ventura, da tridimensionalidade, né, da saúde pública, a saúde como forma de pensar, a saúde como meio e a saúde como fim. Não tem como pensar numa saúde mental que não seja antimanicomial. Mas isso fica de tema para um outro encontro, porque a gente já chegou aqui em 90 minutos. Eu estou morrendo de medo do Instagram derrubar. Eu não consegui salvar essa live histórica. Estou muito feliz mesmo do resultado dessa troca intensa de ideias, que ficou com muito gostinho de quero mais. Por mim, continuava aqui conversando com vocês, abria um vinho e terminava a noite por aqui. A gente tem que ter um limite. Vocês estão na defensoria ainda. A bateria do celular da Su já morreu. Fernanda tem criança pequena em casa. Gustavo tem que parar também para descansar, de modo que a gente vai precisar dar um fim. Mas gostaria de dizer até logo. E muito, muito, muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo por essa troca intensa e incrível. Eu aprendi muito e fico muito feliz, sabe, Su? Não que Fê e Gustavo não me emocionem, mas eu já conhecia. Por você estar aí para segurar né, a continuidade desse trabalho aí. Então, como que é incrível apostar que as fissuras democráticas estão sim nas pessoas que estão chegando. Estão sim pessoas como você, né? E daqui a pouco a gente vai estar lá testemunhando a posse dos novos guerreiros e guerreiras das trincheiras. Mas é assim incrível ver esse sangue verde novo renovando, revisitando e reinventando os direitos humanos a partir dessa praxis emancipatória. Então eu estou real emocionada, porque não tem nada mais maravilhoso para alguém que ensina do que ver isso, entendeu? Então que vocês se contaminem, quem está assistindo aí, que vocês se sintam assim absolutamente contaminados pelo vírus Eu que sangue verde agradeço de defensorial. ter toda a oportunidade de conviver com vocês. Eu falo que a Fernanda foi uma das minhas escolas, né, na Defensoria Pública. Então ela está aqui hoje, a gente está trabalhando junto, mas a Fernanda foi, para mim, uma escola de aprendizado também. Então eu acho que isso de muita admiração por você, pelo Gustavo, pela Fernanda, porque chegar aqui na Defensoria Pública tem a ver com ter, né, conhecido um pouco mais a prática de vocês, da Fernanda, que eu trabalhei de algum modo como estagiária em conjunto, então para mim isso é muito importante mesmo. Nossa, maravilhoso. Vocês são um trio potência. Não que a Defensoria de São Paulo não tenha muita gente potente, mas foi absurdamente maravilhoso. Muito, 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 muito obrigada por essa noite poderosa, tá, gente? De verdade. Obrigada, gente. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.